Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, nós vamos então meditar neste texto. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou-lhe repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou o mensageiro da casa de Jairo, líder da sinagoga, e lhe disseram: Sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levanta-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. A Bíblia nos conta, meus amados, o texto que acabamos de ler, que Jesus, ele acabou de chegar, ele estava descendo do barco, e quando ele chega na praia, logo estava ali uma grande multidão já aguardando ali por Jesus. E quando Jesus desce do barco, esta multidão vem toda ali, contendo ali Jesus, apertando Jesus por todos os lados, e a multidão foi tomando lugar ali naquela praia, e todos estavam ali porque todos queriam absolver, queriam receber algo, favor do Senhor. Mas naquele meio daquela multidão, ali, meus amados, dentro daquele cenário, a Bíblia diz que havia também um homem chamado Jairo. E esse homem, ele era um líder da sinagoga. Este homem estava ali no meio daquela multidão e a Bíblia diz que ele foi até Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e rogou incessantemente, repetidas vezes, para que Jesus fosse até a sua casa e curasse a sua filha. Sua filha estava moribunda, estava no leito de enfermidade e estava muito mal, prestes à morte. E Jairo ali, tomado deste sentimento de pai, de angústia, de tristeza, por ver a sua filha acamada naquela condição, ele então vê ali ao momento de receber a cura para a sua filha. E é interessante, amados, que Jairo, ele estava ali naquele momento, não naquela condição de líder, não na condição que ele exercia como um líder da sinagoga, mas ele estava ali como uma pessoa comum, como os demais que estavam naquela multidão. Como os demais que estavam ali também para receber favor do Senhor, Jairo estava ali nesta mesma condição. Ele não estava ali como um representante da sinagoga, mas ele estava ali como um pai que estava angustiado, com a sua alma dilacerada, com seu coração sangrando, porque havia deixado em casa a sua filha moribunda, sua filha terrivelmente mal. E ele agora vai até Jesus em busca de socorro, de cura para a sua filha. E é interessante, meus amados, que a Bíblia nos conta
E eu fico muito impressionada com os detalhes que muitas vezes a gente vê dentro das Escrituras, que às vezes os detalhes que a gente passa por cima. Mas aqui há um detalhe que nos chama muito a atenção, quando a Bíblia descreve, o autor aqui deixou bem claro isso registrado, que Jairo, ele suplicou repetidas vezes, ou incessantemente, para que Jesus fosse até a sua casa. Eu acredito, meus amados, aqui conjecturando que talvez logo assim que Jesus ele desceu daquele barco e ali já estava a multidão aguardando e cercando e apertando Jesus, e Jairo foi vendo ali que estava demorando muito para que Jesus viesse ao seu encontro, para que Jesus fosse até a sua casa. E eu começo a imaginar, meus amados, que no meio daquela multidão, Jairo, aquele pai, como nós descrevemos, com seu coração dilacerado, com seu coração entristecido, e naquele momento ele deve ter gritado várias vezes e pedindo ao Senhor que fosse com ele até a sua casa. E a Bíblia nos conta, meus amados, como nós dissemos, aquele homem, ele não estava ali representando a sua postura, o seu cargo, trazendo uma referência, mas ele estava ali como um pai que estava gritando, insistindo para que Jesus fosse até a sua casa. E Jesus então nos diz a palavra do Senhor, que Jesus então diz para Jairo, vamos. E Jesus vai com Jairo. E começa o percurso, começa a caminhada, começa agora, meus amados, o momento em que Jairo agora já começa a ter um deslumbre da sua vitória. Jairo agora naquele percurso caminhando com Jesus, aleluia. Fiquem ligados, meus amados, não se distraia. Naquele momento, Jairo já estava ali, já seguro de que logo, logo ele estaria na sua casa, logo, logo Jesus entraria na sua casa, logo, logo Jesus iria trazer cura para a sua filha. Imagino, meus amados, que durante aquele percurso, enquanto Jairo ia caminhando com Jesus em direção à sua casa, quantos pensamentos veio à mente daquele pai, quantos pensamentos aquele pai foi alimentando dentro de si, as expectativas que foi acalentando o coração daquele pai. Quantas expectativas! Eu já estou chegando, eu estou levando o Senhor. Jesus vai entrar, vai trazer cura, a minha filha vai ser curada. E enquanto caminhava, eu posso imaginar, meus amados, conjecturando que as expectativas no coração de Jairo foi aumentando, foi cada vez mais se intensificando. Quanto mais caminhavam em direção à sua casa, mais intenso ia ficando as suas expectativas. E de repente, meus amados, neste percurso, neste caminhar até a sua casa, para levar a cura até a sua filha, levando o Senhor da cura, levando o Senhor que tem poder sobre todas as coisas. Agora, meus amados, no meio do caminho, Jesus para. No meio do caminho vem uma mulher que também estava carente do favor de Jesus, uma mulher que também estava necessitada do toque de Jesus, da cura de Jesus, e Jesus para tudo naquele momento. Amados, imagine só você, quando Jesus parou naquele momento, fica ligados aqui comigo, quando Jesus parou ali, e toda a multidão junto ali, e Jesus para socorrer aquela mulher, naquele percurso até a casa de Jairo, houve essa paralisação. Provavelmente, amados, para Jairo, foi o tempo mais longo da sua vida. Aquele período em que Jesus parou ali para socorrer aquela mulher, para também curar aquela mulher. Talvez, amados, foi o período mais longo de espera daquele homem, daquele pai que estava com a sua alma angustiada, com a sua alma atribulada, porque estava aguardando Jesus chegar rápido, correndo para curar a sua filha. E naquele momento, meus amados, Jairo ali agora
Tudo que ele faz é ficar parado e esperando Jesus socorrer, Jesus operar o seu milagre na vida daquela mulher. E eu quero, meus queridos, aproveitar aqui este gancho e falar algo muito especial para o seu coração. Quantas vezes, meus amados, note bem isso, quantas vezes nós estamos no processo com Deus, nós estamos naquele momento, no nosso ápice, vamos assim dizer, em que nós nos derramamos diante do Senhor, com as nossas orações, com as nossas súplicas, os nossos jejuns, e nós vamos, amados, nos dilacerando, cada vez mais nos derramando diante do Senhor, para que Ele venha ao nosso encontro, para que Ele mova nas nossas causas, nas nossas questões, e nós, amados, vamos sentindo a presença do Senhor, nós vamos sentindo de fato Jesus operar, Jesus manifestar. É como se naquele momento em que nós estamos orando, clamando ao Senhor, é como se a nossa oração estivesse rasgando os céus, e nós sentimos de fato a nossa oração subir, e a nossa oração chegar até o trono de Deus. Mas de repente, por alguma situação que nós não entendemos, nós sentimos como que se o céu estivesse fechado, como se o céu estivesse de bronze, como se o inverno tivesse chegado de repentemente e nos pego de surpresa. Até então, eu estava sentindo o toque, eu estava sentindo a presença do Senhor, eu estava sentindo a minha oração fluir, eu estava sentindo de fato Jesus. Mas agora, onde está? Cadê o Mestre? Eu não sinto mais a presença dele, eu não sinto mais. Cadê Jesus? Onde ele está? E a sensação que nós temos muitas vezes, amados, é que o Senhor, ele cessou, ele fechou os céus para as nossas orações. E aí, sabe o que acontece? Nós começamos a ver tantos outros sendo agraciados pelo Senhor. E nós começamos a ver as pessoas sendo alcançadas pelas bênçãos, e nós olhamos para o céu e somente contestamos e questionamos a Deus: Senhor, mas e eu? O Senhor esqueceu de mim? Senhor, eu estava aqui caminhando com o Senhor. Senhor, eu estava sentindo a tua presença. Eu estava aqui tão certo, tão convicto de que o Senhor já ia mover nessa situação. Mas agora eu não te sinto. É como se o céu estivesse cerrado diante de mim. E nós começamos a ver outros sendo abençoados. E nós vamos vendo, meus queridos, cada um alcançando o favor do Senhor, e nós vamos ficando para trás, entre aspas. E as interrogações vão tomando lugar na nossa mente. E o inimigo de nossas almas, que é astuto, e ele busca sempre ocasião para nos tragar e para confundir a nossa mente, para nos bloquear daquele momento com o Senhor e nos fazer tirar o foco do Senhor, e ele começa a soprar na nossa mente. E ele começa a nos apontar o dedo. Olha quantos estão sendo abençoados e você está aí nessa situação. Olha para a sua vida. Quantas vezes, amados, nós somos confrontados com estes ataques de Satanás. E eu imagino, amados, que não deve ter sido diferente na vida de Jairo, quando ele estava ali naquele momento esperando. Como eu disse, aquela espera provavelmente foi a espera mais longa daquele pai. E ele estava ali aguardando. E quantos sopros talvez não veio também na mente daquele homem? Ah, Jesus agora não vai mais voltar. Ele não vai continuar mais comigo. Ele não vai mais comigo para minha casa. Ele agora parou. Ele está resolvendo a situação daquela mulher. E amados, não é diferente. Muitas vezes isso também acontece conosco. Mas eu quero dizer algo para você, meus amados. Ouça bem esta palavra do Espírito de Deus ao seu coração. Deus jamais esquece dos teus. Deus jamais, ele fecha os céus diante de nós. A Bíblia diz que ele não lança fora nenhum daqueles que vai até a ele. Meus amados, mas o que nós precisamos entender, aleluias, eita mistério de Deus. Nós precisamos compreender acerca do reino espiritual.
Nós precisamos entender, meus amados, a dinâmica que vai fluindo, que vai acontecendo dentro da nossa história, da história que o nosso Senhor Jesus está escrevendo. E é Ele quem está escrevendo a nossa história, é Ele quem tem as pontuações, as vírgulas, os parágrafos, é Ele quem está no comando. E nós precisamos entender, meus amados, que Ele não encerrou a nossa história. Sabe quando é que será encerrada? Aleluia, quando nós chegarmos no reino dos céus. E lá nós receberemos o vinde bendito de meu Pai. Lá nós vamos possuir por herança o reino. Lá, meus amados, nós vamos viver uma vida de santidade, uma vida de transformação. Esta vida já não existe mais. Deus está no controle da nossa história. Deus está escrevendo cada linha da nossa história. Jesus estava contemplando Jairo, mas aquele momento era momento de Jairo aguardar. Amados, precisamos entender, eu volto a dizer para você, as coisas espirituais. Porque se nós não nos aprofundarmos nas coisas espirituais, se nós não buscarmos compreender as coisas do Espírito, meus queridos, nós vamos ser bombardeados por Satanás na nossa mente. Nós vamos ser todo momento bombardeados dia após dia pelos ataques de Satanás. Porque ele não dorme, ele não desiste, ele quer a todo instante nos desfocar, nos fazer achar que Jesus esqueceu de nós, que as nossas orações não estão chegando diante dele. E naquele momento, meus queridos, era o momento que Jesus estava indo de encontro à situação de Jairo, mas também era o momento daquela mulher. Jesus está indo ao seu encontro. Como Ele está indo ao meu encontro, ao encontro de todos aqueles que estão buscando neste momento. Aleluias! Mesmo que talvez neste seu percurso, nesta sua caminhada, nesta sua trajetória, você sinta como se você estivesse paralisado, que Jesus te deixou de lado, que Jesus não olha para você. É mentira de Satanás, porque Jesus está indo ao seu encontro, Jesus está contemplando a sua dor. Ele sabe, amados, o momento certo de agir nas nossas vidas. E outra coisa que eu quero dizer para você, meus queridos, note bem isso. Muitas vezes, como eu descrevi, nós vamos muito empolgados na nossa oração, na nossa busca. Como eu descrevi, nós vamos sentindo a presença do Senhor e nós sentimos como se estivéssemos voando, flutuando. É como se nós estivéssemos chegando de fato até o trono de Deus. E de repente tudo paralisa. Amados, é o período em que Deus também está provando a nossa fé. É o momento que Deus está vendo de fato se as nossas orações... Olha só, irmãos, fiquem atentos a isso. Deus está provando se aquele nosso momento de busca, de entrega, de oração, são momentos apenas pelas nossas emoções ou se é de fato um momento de entrega, de confiança no Senhor, crendo que não importa a situação e a circunstância, Ele vai agir, Ele vai chegar, Ele vai mover. É tudo um processo, meus amados. Deus sabe como trabalhar conosco. Deus sabe como chegar. Ele sabe a hora certa. Aleluia. Ele não atrasa e nem adianta. Ele chega no momento certo. Amados, não adianta você querer que Deus venha adiantar, porque Ele tem o momento certo. E naquele instante, voltando aqui para o texto, Jairo naquela condição ali parado, aguardando então Jesus voltar à sua casa, ao seu caminho, junto com ele. Agora, amados, vem uma outra situação. Olha só, como eu disse agora há pouco, os ataques de Satanás,
Olha, os emissários de Satanás, nós temos que estar muito ligados, meus queridos, muito conectados no céu. E nesses últimos dias, nós temos vivido um grande bombardeio do inferno, porque já está se aproximando a nossa redenção, está se aproximando o grande dia da igreja triunfantemente ser glorificada. E ele está vindo com todos os seus ardis, com todos os seus ataques contra as nossas vidas, de todos os lados, de todas as formas. Jairo não somente estava ali esperando Jesus resolver a situação daquela mulher para vir resolver o problema dele, agora vem de lá da sua casa os mensageiros. Os mensageiros do diabo, irmãos, sempre vai acontecer, sempre vai ter. Vem agora aqueles mensageiros e fala para Jairo, olha, pode parar por aí mesmo. Não importuna mais o mestre, não me incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu, acabou. Não tem mais jeito. Acabou para você, Jairo. Sua filha está morta. Não precisa mais de incomodar o mestre. Queridos, quantas vezes você já ouviu coisas semelhantes? Quantas vezes Satanás, ele já soprou na sua mente? Não adianta mais, não tem jeito, não vai adiantar, acabou. Meus amados, mas olha o que aconteceu naquele momento. Naquele exato momento, a Bíblia diz que Jesus escuta aquelas palavras. Eita glória! Jesus ouviu aqueles mensageiros, com aquela mensagem de derrota, aquela mensagem que colocou Jairo ainda muito pior do que ele já estava. Irmãos, é isso que o diabo faz. Ele sempre vai trazer pessoas para te colocar ainda mais para baixo. Quantas vezes nós já estamos nos sentindo tão no pó, e aí o diabo sabe que nós estamos nessa condição, e ele traz alguém para nos colocar ainda mais para baixo, para tripudiar em cima da nossa dor, para tripudiar em cima do nosso sofrimento. Mas Jesus, ele está atento. Jesus, ele está atento até os ataques que nós recebemos, até os ataques que vêm, meus amados. Jesus está ali nos blindando, está ali nos guardando, ele está ali nos envolvendo, ele está ali nos guardando, aleluias, porque ele é fiel, ele nos guarda e nos livra do mal. A Bíblia diz isso. E ali naquele momento, amados, já acelerando aqui na palavra, Jesus então, ele diz para Jairo, Jairo, não dê crédito, não escute, somente creia. Olha só, meus amados, Jesus, ele não repreendeu aqueles mensageiros, Jesus não mandou aqueles mensageiros, vai embora, sai daqui, ou deixa as suas palavras, são palavras de engano. Não, Jesus não fez nada com os mensageiros, Jesus foi direto em Jairo. Amados, o compromisso do Senhor é comigo, é com você, minha irmã. Deus tem um compromisso com você. Deus tem um compromisso conosco, aleluias. E todas as vezes que somos bombardeados pelos emissários de Satanás, pelos os mensageiros do inferno, cada vez que somos bombardeados, Jesus, ele vem ao nosso auxílio. Porque ele tem compromisso conosco, ele vela por nós, aleluias. E Jesus fala para Jairo, Jairo, somente creia. É como se Jesus estivesse dizendo aqui, parafraseando, meus queridos, é como se Jesus estivesse dizendo, Jairo, não perca o seu foco, não perca a sua fé. É como se talvez, amado, Jesus estivesse, volto a dizer, estou aqui parafraseando, é como se Jesus estivesse dizendo, você lembra como você encontrou comigo lá na areia, lá na margem? Você lembra como que você estava tão intenso na minha busca? Como que você estava tão intenso me pedindo que fosse até a sua casa? Continua assim, Jairo. E é o que Deus está falando comigo e com você nesta noite. Continua na mesma linha, na mesma intensidade que você começou. Pastora, mas o céu se fechou. Estou vivendo um momento tão cinzento, tão escuro. Mas Jesus manda dizer para você, manda dizer para cada um de nós. Continua na mesma busca, continua na mesma intensidade, continua no mesmo propósito, no mesmo foco, porque Ele está indo, rabaço de canto de mistério.
Ele está indo, Ele está caminhando, Ele está direcionando, Ele está conduzindo a nossa vida, a nossa história. Aleluias! Jesus, então, naquele momento, Ele repreendeu a multidão que estava ali junto, todo mundo ali junto. Jesus, então, mandou que a multidão ficasse por lá mesmo. E agora caminha somente Jairo, Jesus e os 3 discípulos. Irmãos, muitas vezes, por que não dizer sempre, a multidão, ela só nos serve para nos embaraçar. E naquele momento Jesus parou com a multidão, deixou a multidão onde estava. Amados, se porventura você está no meio de multidão, sai fora, porque a multidão te cega, a multidão te confunde, a multidão te tira do eixo. Fiquem ligados nisso. E Jesus agora retorna com Jairo. Jesus agora volta para o caminho até a casa de Jairo. Amados, neste momento eu posso imaginar a alegria que voltou ao coração daquele homem. O contentamento. Jesus está caminhando até a casa de Jairo. E quando Jesus chega ali, a Bíblia nos conta que logo na porta estava ali todo aquele reboliço, aquele alvoroço, estava ali aquele estardalhaço e tanta coisa, tanto gritando, aqueles lamentos todos. E Jesus, ele diz, por que vocês estão chorando? Por que todo esse lamento? Por que tudo isso? A menina não está morta, ela apenas está dormindo. E naquele momento todos começam a rir de Jesus. E Jesus bota todos para fora. Tira todos dali. Queridos, outra coisa que eu quero dizer para você dentro desta palavra. Todos aqueles que estiver dentro da sua casa, do seu convívio, que não professar a sua mesma fé, que não tiver no mesmo espírito que você, que não tiver na mesma linha espiritualmente falando, ele vai tirar da sua casa, da sua vida. Porque naquele momento, meus amados, todos estavam ali, lamentando, chorando pela morte daquela menina, mas ao mesmo tempo, eles estavam todos tomados pela total incredulidade. Meus queridos, tudo aquilo que nos serve de tropeço, Deus vai tirar do nosso caminho. Porque Jesus está nos levando a uma vida nova. O Senhor está caminhando e nos conduzindo, aleluia, para algo novo. Receba isso no seu coração. Estamos caminhando para algo novo. Deus está reescrevendo a nossa história, igreja. Deus está, eu estou falando isso para você, agora na condição de profeta do Senhor, porque assim diz o Espírito Santo de Deus, eu estou escrevendo uma nova história, Rabá, sobre a terra. Deus está escrevendo uma história nova. Talvez você ainda está aí agarrado, alicerçado, preso, amarrado nessa história de velharia do passado. Mas o Senhor está tirando tudo isso. Ficou para trás. O que foi lá, foi e acabou. É um novo tempo. É uma nova história que Deus está fazendo na sua vida. Ele está te dando uma nova vida. Algo novo Deus está fazendo na sua vida, na sua história. E tudo aquilo que é tropeço, tudo aquilo que não é na mesma linha com você, Deus vai tirar. E Deus ainda manda dizer para você, Ele vai mexer nas estruturas, não só na sua estrutura espiritual, mas também Ele vai mexer em relacionamentos, em muitas coisas. O Senhor me mostra Ele mexendo, Ele arrumando, Ele endireitando, Ele jogando fora, colocando novas coisas, novas amizades, novos relacionamentos, tudo novo Deus está fazendo, porque o Senhor manda dizer que as velharias Ele está jogando por terra. Aquelas velhas amizades que só te servem de tropeço, aquelas velhas amizades que só te põem para baixo, aquelas velhas amizades que são como mensageiros de Satanás, Deus está tirando do seu relacionamento. Aqueles que não somam com você, aqueles que não estão com você no mesmo espírito, na mesma ligação de espírito,
o Senhor está tirando, porque é assim que Deus faz, amados. Ele corta o vínculo, Ele corta a aliança, Ele corta as alianças, se elas não estiverem caminhando rabaço de canto, lado a lado com você, na mesma linha, no mesmo pensamento, na mesma direção de Deus. Deus, Ele faz alianças, mas Ele também quebra alianças. Ele faz alianças com aqueles que estão ligados intimamente no mesmo propósito. E quando não está, Ele quebra a aliança. A Bíblia é cheia de exemplos, como eu estou dizendo, de alianças que o próprio Deus quebrou. Queridos, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer, porque tudo aquilo que vier para embaraçar, para impedir o novo de Deus na sua vida, Ele vai tirar. Aleluia. Antes de Jesus trazer, aqui eu encerro, a ressurreição, antes de Jesus ressuscitar aquela menina, antes de Jesus operar o milagre dele na vida da filha de Jairo, Ele tirou antes o embaraço que estava na porta de Jairo, na casa de Jairo. Queridos, tem vida chegando na sua casa. Tem vida chegando aonde está morto. Tem vida entrando aonde a morte já tomou o seu lugar. Abassuricanto de mistério. Tem vida chegando. E é por isso que Jesus está fazendo esse reboliço da sua vida. Ó. É por isso que Ele está tirando. É por isso que Ele está quebrando as alianças. É por isso que Jesus está tirando, mudando os relacionamentos, mudando a rota, mudando os caminhos, fechando a porta aqui para abrir a colar. Pastor, a porta fechou. Dá glória, porque se fechou essa, é porque tem uma outra maior. Rabaço de canto de mistério. Jesus, Ele está mexendo em tudo para que você venha viver o novo, a vida que Ele tem para a sua vida, para a sua casa. Ele desembaraçou a vida de Jairo. E agora Ele entra dentro do ápice. Ele vai lá dentro do problema. Igreja, olha que mistério. Deus está falando com você nessa noite. Abra o seu coração e receba esta mensagem do Senhor. Jesus agora Ele vai lá dentro do problema de Jairo. Bem dentro da situação. Irmãos, Jesus, Ele não passa por atalhos. Ele não coloca remendo novo no pano velho. Ele vai dentro da situação, dentro da ferida, dentro do mal, para trazer vida, para trazer cura, para trazer ressurreição. E agora Ele entra no quarto daquela menina. Ela estava morta. E Jesus somente segura naquela criança, naquela adolescente. E Jesus dá apenas uma palavra: levanta e anda. E aquela menina pulou da cama. Eita mistério de Deus. Deus restaurou a casa de Jairo. Deus mudou todo o cenário daquela casa. Deus escreveu uma nova história para aquela casa. E se você observar todo o percurso, toda a história, desde o princípio, quando Jairo encontrou com Jesus lá na praia, até este momento, quantas coisas Jairo passou, Jairo teve que viver. E não é diferente conosco. Abra o seu coração e viva o que Deus tem. Ainda que todas as suas expectativas estão frustradas, Jesus está aí trazendo tudo novo para a sua vida. Que você possa receber esta palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus venha completá-la ao nosso coração. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Ah, Deus de graça, bondade, Deus de fidelidade. Jesus, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor é tão glorioso, Pai. Oh, Jesus, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está assim, Pai, caminhando em nossa direção. O Senhor está ouvindo, ó Deus, o clamor da nossa alma. Senhor, quantos ataques, meu Deus. Quantos mensageiros, Pai, de Satanás, mensageiros da derrota. Mas o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos sustentado.
O Senhor tem segurado as nossas mãos, Pai, e nos feito prosseguir. Porque, ó Deus, a nossa vitória não vem do homem, mas ela vem do Senhor. E é no Senhor, Pai, que caminhamos. E é focados em Ti, Senhor, que prosseguimos. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está caminhando para nos levar em algo extraordinário, sobrenatural. E nós recebemos, ó Deus, pela fé, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Completa, Senhor, em cada coração a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.